Valeu, Thiago. Então, estou muito feliz com essa união que acho que é fundamental para o Vasco. Então vamos ver esse grande jogo aí, esse jogo da virada, foi sensacional. Realmente foi o grande jogo de futebol brasileiro e mundial. Tá bom? Fica com Deus aí, um grande abraço. E vamos todo mundo acompanhar essa grande partida, essa grande virada, essa grande conquista. Valeu, Mercosul é nosso e o Vasco é nosso também. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre uma semana decisiva no Vasco. Vai começar o Campeonato Carioca na quinta-feira, né? O Vasco deve viajar essa semana também para os Estados Unidos. Então, muita coisa a ser definida essa semana. Vamos trocar uma ideia aqui, atualizar informações e, claro, vamos falar sobre o velório e a despedida do ídolo, né, do Roberto Dinamite, que está rolando em São Januário agora pela manhã, tá? Um dia chuvoso em Brasília, um dia melancólico, triste, um dia de despedida, e a gente vem aqui com informações sobre o Vasco. Gosta do canal? Curte o canal? Deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue as redes sociais, TikTok, @Vascaíno Cerrado também no Instagram. Falar da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Vou destacar um jogo no Campeonato Espanhol hoje às 5 horas. O Atlético de Bilbao encara o Osasuna. Estão pagando 1,64 na vitória do Atlético, 3,86 no empate, 6,70 na vitória do Osasuna. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link está no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai abrir para você fazer o cadastro. Não esquece de colocar o código promocional do Cerrado e o primeiro depósito é o Pix. Se você fizer, eles vão dobrar em bônus para você usar junto com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno Cerrado, em 2023. Bom, vou começar com as pautas da semana, né? O Campeonato Carioca que começa na quinta-feira, dia 12/1, com um jogo entre Flamengo e Audax Rio, às 9h30, às 21h30. Aliás, um parênteses aqui para uma informação. Um absurdo o valor dos ingressos que estão cobrando no Campeonato Carioca. Eu vi Madureira e Fluminense, parece R$200 o ingresso. Do Flamengo eu vi algo em torno de R$400. Que isso, cara? É Libertadores? Enfim, né? Cada um do seu cada um, né? Flamengo e Audax jogam às 9h30 na quinta-feira. O Vasco estreia no Campeonato Carioca às 18 horas contra o Madureira em São Januário. Aí a pergunta é, quem é que vai jogar? A gente não sabe, vai ser definido essa semana, né? Tem que ser definido o time que vai disputar ou iniciar o Campeonato Carioca, esses jogos em que o Vasco vai estar fora, vai estar nos Estados Unidos, e o time que vai viajar para esses amistosos contra o River Plate e o Inter de Miami. Então, muita coisa para ser definida essa semana e futebol voltando de fato agora no sábado com a estreia do Vasco contra o Madureira no Campeonato Carioca. Então, algumas coisas têm que ser desenroladas com relação às contratações, né? Vou começar, por exemplo, com o caso do Orediano. O Orediano já chegou no Rio há muito tempo, já fez exames, já tá legal, já tá até treinando, falta, não sei se é problema burocrático, documentação, falta resolver e apresentar o Orediano. O volante Jair, o Vasco tá para anunciar também a contratação do volante Jair, que provavelmente deve ir ao Rio amanhã, terça-feira, para fazer os exames e assinar. Acho que uma excelente contratação, um jogador que chega com mais peso, junto com, para mim, ele e o Pedro Raul são as duas contratações de mais peso, se for confirmada. Eu tô tentando falar alto aqui por causa da chuva que tá batendo na janela aqui, né? Aí tem o Capasso, o Vasco aumentou o valor que ofereceu para o empréstimo do zagueiro argentino, né? Zagueiro o embrolho é que o time lá, que acho que é o time argentino, é o Tucumã, Atlético Tucumã, quer que o Vasco, além de dar uma grana a mais, tem a obrigação de contratar o jogador no final do empréstimo. Já o Vasco quer como opção de contratação, né? O argentino de 26 anos, que é zagueiro do Atlético Tucumã. O Vasco aumentou a pedida, deve fechar ou definir essa semana também, né? Tem que contratar um goleiro urgentemente. Quem é que vai ser o goleiro para o Vasco na temporada? Por hora, só o Thiago Rodrigues, que teve o seu contrato renovado, o House e o Alexander. É os 3 goleiros que a gente tem, né? Os principais candidatos à vaga do gol do Vasco para a temporada é lá o Ivan, que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Zenit, e o outro, o goleiro Léo Jardim.
está jogando na França. Então são aí os goleiros, os prováveis goleiros do Vasco tem que desenrolar essa situação também, né? E a situação do camisa 10. A contratação do Franco Fagundes estagnou, não sabe se ela vai andar, se vai acontecer alguma coisa. Apareceu o meio argentino que joga nos Estados Unidos, o Emanuel Reynoso, né? O argentino foi oferecido ao Vasco com um contrato ou com o valor de 6 milhões de euros e um salário de R$500 milhão. Então o Vasco está analisando aí o Franco Fagundes ou o Manuel Reynoso. É um desses dois que pode ser contratado para meia do Vasco, né? Esquece o que estão colocando em capa aí, que é o Isco, o Felipe Coutinho, o Oscar, o Souza. Esquece essas contratações. É um desses dois aí que eu falei, ou o Reynoso ou o Franco Fagundes. Pode pintar uma outra via, alguém que a gente que não esteja em pauta, mas precisa de um camisa 10, precisa de um goleiro, precisa de um zagueiro e precisa de celeridade. Precisa resolver isso porque o campeonato vai começar. E eu não estou falando precisa deles para o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro vai precisar de muito mais. Isso é só para um início de temporada. Então tá aí a situação dos meias e a renovação do Alex Teixeira. O Alex Teixeira deve ter o seu contrato renovado também essa semana e ser reincorporado ao elenco. Aí vamos ver a situação física do Alex Teixeira, que estava sem treinar, para ver aí se ele vai ter condições de jogo lá nos Estados Unidos ou no Campeonato Carioca. Eu vou colocar um campinho aí para você ver um balanço geral das contratações do Vasco. Esse campinho eu vi na internet. E aí você tem ali o Thiago Rodrigues no gol, o Pumita Rodrigues, lateral direito, o Robson Bambu e o Léo na zaga e o Lucas Piton, lateral esquerdo. Meias, Marlon Gomes, que está com a seleção, sub-20, vai jogar o Sul-Americano, então esquece ele nesse início agora, com o Jair, volante do Atlético Mineiro, um cara que chega, faz gol, é marcador, gostei da contratação. Meia, são os volantes, meia, Alex Teixeira e Nenê, dois jogadores que acho que servem para compor elenco, mas precisa de um 10, precisa de um cara para ser titular. No lado direito, o Lucas Orediano, que é o que eu falei que tem que desenrolar a situação dele. Do lado esquerdo, Aguinaldo Figueiredo. E no ataque, o Pedro Raul. Para mim, aí, um ponto fraco nessa escalação ou nesse campinho está aqui na defesa, justamente na defesa. Porque o Léo Bambu e Thiago Rodrigues, aí não dá, né? Até porque você tem dois laterais que vão jogar ofensivamente. O Piton joga muito ofensivo e o Pumita também joga o esquema é jogar com 3 zagueiros com o Pumita ali como ala, o Pumita e o Piton. Então precisa de zagueiros para serem titulares, tá? Mais uma informação, amanhã tem jogo na Copinha, o Vasco encara o Audax Osasco às 19h30, vem de 2 vitórias, está praticamente classificado, né? Vai confirmar amanhã e vou trazer agora para vocês imagem da despedida do ídolo, do Roberto Dinamite, o velório que está acontecendo em São Januário, aberto para o torcedor. Você vai ver imagens aí do torcedor chegando, né? Tem imagens do Edmundo, que chegou lá muito emocionado, chorou pra caramba. Então todos se despedindo aí do grande ídolo Roberto Dinamite. Mais uma vez, meus sentimentos à família, Deus conforte o coração de todos. E que fica agora é a saudade, fica agora é a história, ele vai estar gravado aí na história do Vasco para sempre, né? Então tá aí a despedida, um dia chuvoso, um dia triste, um dia frio, com a despedida do maior ídolo da história do Vasco da Gama. Curte o vídeo, compartilha, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal, vai lá seguir o Vascaíno Cerrado no Instagram e no TikTok para dar uma moral. Grande abraço, uma semana abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.